Você já se perguntou por que algumas histórias fascinantes parecem ter sido apagadas dos registros oficiais? E se eu te dissesse que existe um livro antigo que revela segredos assustadores sobre anjos caídos, uma raça de gigantes e um conhecimento proibido que levou à destruição da humanidade? Prepare-se para desvendar os mistérios do livro de Enoque e entender por que ele foi considerado perigoso demais para estar na Bíblia. Mas quem foi Enoque? Segundo a tradição bíblica, ele foi um dos poucos homens que andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. Sua figura é brevemente mencionada no Gênesis, mas é no livro que leva seu nome que sua história se expande de forma grandiosa e surpreendente. Imagine um profeta que presenciou eventos cósmicos e recebeu revelações que desafiam nossa compreensão da realidade. Por séculos, o livro de Enoque foi considerado perdido, até ser redescoberto no final do século XVIII na Abissínia, atual Etiópia. Encontrado entre os textos da Igreja Ortodoxa Etíope, essa obra milenar ressurgiu para abalar as estruturas do conhecimento e desafiar as narrativas estabelecidas. Sua redescoberta foi como abrir uma cápsula do tempo, revelando segredos que o mundo ocidental havia esquecido. No cerne das revelações de Enoque estão os vigilantes, ou anjos caídos. São seres celestiais, originalmente designados para observar a humanidade, que sucumbiram à tentação e desceram à terra. Liderados por Semi-Razá e Azazel, esses anjos quebraram sua aliança com o divino e se misturaram com os humanos, desencadeando uma série de eventos catastróficos. A quebra da barreira entre o divino e o humano foi a primeira transgressão. Esses vigilantes tomaram esposas entre as filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefilins, uma raça de gigantes lendários, seres de imensa força e apetite insaciável. Sua existência não apenas corrompeu a linhagem humana, mas também causou terror e destruição na terra. Mas a influência dos vigilantes foi além da procriação. Eles transmitiram aos humanos conhecimentos que eram estritamente proibidos pelo Criador. Azazel ensinou a arte da guerra, a metalurgia, a fabricação de armas e joias, e a cosmética feminina. Semi-Razá, por sua vez, revelou segredos de magia, astrologia e o uso de ervas para encantamentos. Essas artes desequilibraram a ordem natural. O resultado desses ensinamentos proibidos foi a corrupção total da humanidade. A violência, a imoralidade e a injustiça se espalharam rapidamente. Os gigantes nefilins, alimentados por sua natureza insaciável, consumiam os recursos da terra e até mesmo uns aos outros. A civilização pré-diluviana mergulhou em um abismo de depravação e caos. Diante de tamanha depravação, a divindade interveio. Enoque, o fiel profeta, foi encarregado de entregar uma mensagem de juízo aos vigilantes. Ele testemunhou a angústia da terra e a súplica dos humanos justos por justiça. Sua jornada aos céus e às profundezas da terra para receber essas revelações é um dos trechos mais fascinantes do livro. A consequência direta da corrupção e da insolência dos vigilantes foi o grande dilúvio. O livro de Enoque detalha como essa catástrofe não foi apenas uma punição para a humanidade, mas também uma purificação da terra, uma tentativa de apagar a mancha deixada pelos anjos caídos e sua prole. É uma perspectiva diferente da narrativa bíblica tradicional. Os vigilantes não escaparam impunes. O livro descreve seu aprisionamento nas profundezas da terra, em cadeias de escuridão, aguardando o julgamento final. Azazel, em particular, foi amarrado e lançado em um deserto desolado, condenado a permanecer ali até o grande dia do juízo. É uma punição severa que ressalta a gravidade de suas transgressões. Mas por que um livro com tamanha riqueza de detalhes e uma narrativa tão impactante foi excluído da Bíblia canônica? Uma das principais razões é de natureza teológica. O livro de Enoque apresenta uma angelologia e uma demonologia muito mais desenvolvidas do que o cânon hebraico e cristão, o que poderia gerar interpretações e doutrinas conflitantes. As doutrinas e a cronologia do livro de Enoque muitas vezes não se alinhavam perfeitamente com os demais livros considerados inspirados.
A descrição detalhada dos vigilantes, a criação dos demônios e a natureza dos nefilins, embora fascinantes, eram vistas como potencialmente problemáticas para a uniformidade doutrinária das Escrituras. Além disso, o livro possui um forte elemento de fantasia e mitologia que, para os concílios eclesiásticos da época, poderia ser visto como um desvio da narrativa histórica e teológica mais sóbria que se buscava preservar. Histórias de viagens celestiais e interações diretas com seres divinos eram menos aceitáveis. A questão da autoria e da datação também pesou. Embora atribuído a Enoque, o consenso acadêmico moderno aponta para uma autoria pseudepigráfica, ou seja, escrito por alguém posterior que usou o nome de Enoque para dar autoridade ao texto. A datação sugere que partes do livro foram escritas entre os séculos III a.C. e I muito depois da época de Enoque. Apesar de sua exclusão, a influência do livro de Enoque é inegável em outros textos canônicos. O livro de Judas e a segunda epístola de Pedro no Novo Testamento fazem referências diretas ou alusões claras a conceitos e figuras apresentadas em Enoque, como os anjos aprisionados e a condenação dos vigilantes. É importante notar que, embora rejeitado pelas grandes vertentes do cristianismo ocidental, o livro de Enoque manteve sua canonicidade em algumas tradições. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, o considera parte integrante de suas escrituras sagradas, preservando uma visão de mundo e uma riqueza teológica que foi perdida em outras culturas. O legado do livro de Enoque transcende sua exclusão. Ele continua a ser um objeto de estudo intenso para teólogos, historiadores e curiosos. Suas narrativas sobre anjos caídos, gigantes e o grande dilúvio não só enriquecem a compreensão de mitologias antigas, mas também oferecem uma perspectiva única sobre a natureza do bem e do mal e a intervenção divina. O livro de Enoque nos força a questionar: o que mais foi esquecido? Quais outros segredos ainda esperam para serem descobertos nos cantos empoeirados da história? Ele nos lembra que a verdade pode ser multifacetada e que nem tudo o que é considerado proibido é necessariamente maligno, talvez apenas inconveniente para as narrativas estabelecidas. E você, o que achou dos segredos revelados pelo livro de Enoque? Se você ficou tão intrigado quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal O Segredo de Pandora e ativar o sininho para não perder as próximas descobertas. Compartilhe este mistério com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é o nosso maior tesouro.